Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Devoc. Estamos aqui em Maringá, na casa da Neomax, que também é casa Devoc, né, Marcelo? Afinal de contas, temos um laboratório Devoc aí. Segunda vez que gravamos aqui. Marcelo, como você tá, meu querido? Muito bem, Lau. Melhor ainda com a presença de pessoas como vocês, pessoas agradáveis, muito gente boa. Marcelo. E assim, cara, hoje esse evento, né, teve um evento hoje com o Carlos Forte, lá na oficina. Foi um sucesso, né? O Carlos Forte não tem nem comentário falar do Carlos Forte, né? Um cara um exemplar, assim... Ele sabe o que falar para os mecânicos, rentabilizar a empresa rica, né? Uma oficina rica, né? Então é isso aí. É isso aí. Dispensa apresentações. Carlos Forte, seja bem-vindo aí, né? Obrigado, Lau. Alegria estar aqui com vocês. Segunda vez a gente fazendo um bate-papo, né? E a primeira vez conhecendo uma oficina rica em vendas, que é a oficina aqui do Marcelo. Parabéns. Quando vocês me falaram lá em São Paulo que realmente a oficina do Marcelo era diferenciada, pela internet a gente já via, assim, que realmente era diferenciada, mas presencialmente é outro nível, né? É outro nível. E realmente eu não tenho dúvidas que essa aqui é uma oficina rica em vendas, por tudo que apresenta, tudo que entrega, né? Por todo esse padrão de qualidade. Parabéns, viu, Marcelo? Tu merece todo o sucesso do mundo e muito mais, né? Mas, como falar, né? O pessoal... Pô, Marcelo, é difícil, né? Para chegar onde você chegou, cara... Eu não cheguei ainda, eu estou escalando a montanha, né? Mas é muita perseverança, muita bate-papo, muita conversa com a equipe, porque a gente não chegou sozinho, né? A gente montou toda essa estrutura, vocês estão vendo, não foi sozinho, a gente fez um bate-papo de família, muito apoio da família, muito apoio da esposa, muito agarrado com Deus ali. Chorei muito já Isso aí, Marcelão, muito bom. Nesse caminho aí, cara, porque a gente às vezes não acreditava que era possível chegar, né? A parceria com a Devoc, né? Quando eu cheguei com o Zé lembra, né, eu cheguei lá, do nada, o Lau falou, por que esse cara chegou aí? Foi um trem meio estranho, né, Marcelo? O Marcelo chegou, mas não era o... Né, Ô, Marcelo, mas só para terminar aqui a apresentação, estamos aqui também com o Francisco Moraes, nosso diretor de marketing, criador do Devoc, Neomax. Vale também aí os nossos cumprimentos. Você faz parte da história aí dessas duas empresas aí, né? Obrigado, Lau. E ó, é uma honra mesmo fazer parte tanto da história da criação e do marketing da Devoc, que é uma marca, uma empresa que tem feito a diferença no mercado diesel, né? Com 3 anos e pouco aí de existência, a Devoc já tem impactado o mercado positivamente. 3 anos só. A Devoc tá aí, uma anos. criança no mercado. Nossa, já fazendo um barulhão. Eu ia destacar, Francisco, porque me impressionou a estrutura lá em São Paulo, que eu conheci, Sim. e já fiquei assim, encantado. E hoje, quando eu vejo aquele laboratório da Devoc aqui na Neomax, um laboratório completo, meu Deus, eu fiquei assim, ó, realmente impressionadíssimo impressionante com o que vocês vêm apresentando, né? E eu achava que era mais tempo. E também tive onde criar o nome e a marca Neomax, aqui desse centro diesel premium aqui em Maringá, nessa parceria com a Devoc. E uma honra estar aqui com os caras, né, desse gabarito aí, o Lau, esse grande cara, o Carlos Fortes também, realmente uma sumidade aí nas palestras e na instrução do mercado, muito bom. O Marcelo, só terminando de contextualizar, que eu te cortei, né? Uma coisa que vai lembrar, hoje nós estamos aqui no estúdio podcast, que dentro da Neomax, né? Quer dizer, o cara é tinhoso mesmo, hein, Carlos? Não, cara, aqui a gente começou a trabalhar e eu vi que a gente precisa mostrar. E eu vendo os grandes empresários de sucesso, né, tem que mostrar a cara. E isso começou a me impactar, né? Por que mostrar? Porque quem mostra a cara e fala o que ele faz, dá credibilidade. Porque você não vai colocar a cara para todo mundo e vai falar bobeira e vai fazer coisa errada. Então o cara que põe a cara, que fala da empresa dele, aquela empresa, você pode ter certeza, é uma empresa séria. Eu ia convidar o Marcelo para ir no meu estúdio lá no Rio Grande do Sul, na minha empresa, né? Uhum. Mas depois que eu vi esse estúdio aqui, eu não vou convidar com o meu estúdio da humildade, né, cara? Essa mesa aqui, essa mesa hein, Marcelo? Não, essa mesa aqui, a gente vai começar nos próximos podcasts, porque agora a gente vai ter um
uma constância de podcast Neomax, né? Cada Uhum. evento vai ter o nome e um destaque vai ser a mesa. Sempre vamos estar... Para você que está assistindo aí o Papo Devoc e não tem uma dimensão, essa mesa deve ter uns 6 metros aproximadamente. 7,40 m. Olha lá, 7 metros. Eu sabia que isso, tinha 7 metros e 40 essa mesa. 100 metros. Tem né? aproximadamente uns 100 metros, uns 25 aqui de espessura, Tem 25. de madeira maciça mesmo. Que madeira que é essa aqui? Não sei, porque isso aqui É, Eu mas sei, eu Que dá sei. Ibama isso aí. Eu o não preço posso- dessa mesa. Impressionante. Essa mesa tem uma história... Sei o preço dessa Porque mesa, mas não vou falar. Porque essa mesa tem uma história muito bonita aí por trás, então mano, vamos ter que abafar esse cara. pensa demais. É perigoso essa conversa, essa mesa, daqui a pouco vai dar Vai lá, problema. lá. É isso aí. Ô Marcelo, e vamos aproveitar então aqui hoje, né, a presença do Carlos Fortes e conversar com ele um pouquinho. Estamos encerrando um ciclo aí 2025, né, Carlos? E eu gostaria que você falasse para nós um pouco de como foi esse ano, esse Tour Brasil, Oficina Rica em Vendas. Eu tive a oportunidade hoje de assistir a terceira palestra sua, né? Não pode pedir música. E cada uma parece que ainda você vai refinando mais, ela vai ficando melhor. Fala um pouquinho para nós, contextualiza um pouquinho sobre a sua história e como que tá como Lau, que foi esse ano. Eu sou um palestrante, eu era um palestrante generalista, né? E eu já atuo nesse mercado do conhecimento tem 21 anos que eu sou palestrante. E há 10 anos eu migrei minha carreira para o segmento de reparação automotiva. Quando eu conheci a reparação, Marcelo, eu me apaixonei. Só que na minha família ninguém é mecânico, ninguém veio da área, mas eu me apaixonei de uma forma assim. E eu, na época, eu fazia uma mentoria e a mentora disse para mim que eu tinha que escolher um nicho e eu estava quase indo para um outro segmento, que é o segmento da cosmética, que eu estava muito forte, conhecido nesse... E aí eu fui convidado para palestrar na Associação dos Distribuidores lá do Rio Grande do Sul. Eu não sabia nada do segmento. E aí o cara que me contratou, a gente fez o briefing, ele me explicou certinho. Fiz a palestra, no outro dia, uma distribuidora contratou 8 palestras, a outra contratou 5, a outra contratou 1, a outra contratou 3. Uau. Cara, eu vendi um monte, assim. E eu liguei pro gestor e disse, ô Thiago, esse segmento de vocês ele não faz palestra? Faz, cara, isso, porque o que houve? Cara, aí eu comecei a falar das contratações, ele, ô Forte, tu tem noção de quem tá te contratando? Cara, eu não faço ideia. Meu, as maiores distribuidores do estado estão te contratando. Eu disse, é mesmo, puxa. E aí eu comecei a fazer as entregas e comecei a conhecer o segmento. E cada vez mais eu encantado. E chegou um ponto que chegou numa empresa, ela disse bem assim para mim, uma distribuidora bem forte, Fortes, o que mais a gente pode fazer para vender? E aí, nessa empresa, eu tinha pedido para ele se ele conseguisse falar com alguns clientes da oficina para eu ficar um período lá para ver como é que eles faziam o trabalho de atendimento ao cliente. Como eu estava fazendo esses acompanhamentos em loco, o que eu percebi? Que na sua grande maioria as oficinas, elas não vendem, elas são compradas. Olha. E eu disse para ele, Henrique, se nós ensinarmos o reparador virar a chavezinha comercial na cabeça dele, ele vai melhorar o fechamento, consequentemente você, distribuidor, vende mais e automaticamente a fábrica vende mais. E ele falou, tá, mas como que tu acha que nós temos que fazer isso? Através de palestra. A gente monta uma palestra, convida mecânicos de toda a volta, e lá na palestra a gente... E foi aí que nós começamos. Então, 2015 nós começamos o circuito, 2016, 2017, em 2018, quando eu tirei um relatório das minhas contratações daquele ano, lá, 95% foi da reparação. Daí eu tomei a decisão de, em 2019, não atender mais outros segmentos. E, para minha surpresa, foi assim, fantástico a repercussão, porque aí as fábricas começaram a me conhecer, as distribuidoras começaram a conhecer e entender o trabalho, e aí o circuito ele tomou um corpo, né? Tanto que nesse ano a gente lançou o nome do circuito, ele mudou, né? Antes era a Tour Tudo é Vendas, e nós mudamos para a Tour Brasil Oficina Rica em Vendas. Oficina Rica em Vendas. E é um trabalho que eu acredito, né? Eu acredito que toda empresa e todo profissional ele pode ser rico, sim, se ele souber vender. Ô Carlos, mas dá um spoiler para quem ainda não conhece a sua palestra, como que isso se dá, né? Porque quando você fala Oficina Rica em Vendas, às vezes dá a entender que é aqueles coaching vendendo ali, né? O sonho que não existe, né? Mas dá uns spoilerzinhos para nós aí de como é essa palestra. Bom, eu trabalho com os primeiros 13 slides da palestra, lá, eu mostro 3 viradas de chave que o mecânico tem que ter.
Primeira virada. Ele precisa entender que um veículo, quando ele entra numa oficina, independente do que ele seja, um veículo leve, diesel leve, pesado, agrícola, uma motocicleta, esse veículo, ele traz para dentro da oficina dele uma esteira de oportunidades. Eu preciso olhar um veículo como uma esteira de oportunidades. E como é que é olhar o veículo como essa esteira? É você não ficar focado somente naquilo que o cliente entrou pedindo. Porque um veículo usado, ele sempre carece de manutenções. Sim. Obviamente que o camarada vai chegar ali, aqui na tua oficina, eu estou com um problema na minha pastilha de freio. Se o mecânico ficar focado só naquela pastilha de freio, ele vai consertar o freio e vai mandar o cara embora. Mas se esse mecânico começar a entender que tem oportunidades ali, e se ele começar a aplicar um checklist de cabo a rabo, com certeza ele sempre vai encontrar outras necessidades que esse veículo tem. E outra, sem inventar, né? Sem inventar. Sem inventar. É, Ele está falando a coisa certa. Certo. Sendo extremamente criterioso, é possível Profissional. identificar outras necessidades. E aí que o cara sai de ser apenas um entregador de serviço para se tornar um vendedor mesmo. Vendedor No mesmo. bom sentido. Porque o que acontece? Se o veículo ele entra lá para fazer um serviço e o mecânico identifica outros... Aconteceu hoje comigo. Eu deixei o carro, mandei o carro da minha esposa para manutenção. Agora, no final do dia, ela mandou o valor que eu tinha que pagar e já botou nesse aqui, Fortes. Tem isso, isso e isso que precisa ser visto no carro da tua esposa. Olha aí. E eu disse para ela, então faz o orçamento, me manda e sexta-feira eu tô de volta e a gente vai. Ó. Então, se a oficina mecânica tem essa visão, por exemplo, eu não autorizei hoje o trabalho para ela, mas eu sei que eu preciso fazer e sexta-feira que eu vou estar lá, eu mesmo vou na oficina e autorizo o serviço e faço. Se o mecânico, né, se entender o que é uma empresa, né, ele vai conseguir rentabilizar. Eu vou dar um exemplo bem simples. Veio um amigo meu querendo comprar uma Cuba. Vou dar um gancho da Cuba, que a Devoc tem a Cuba para vender, uma ultrassônica. Aí chegou aqui, olhou o preço, falou, Marcelo, mas muito dinheiro, né? 4 mil e pouco a Cuba grande, a maior que a gente tem aí, 4 mil e pouquinho, parece que foi falado o valor. Eu falei, mas é muito caro, eu acho que não vou ver se eu compro uma pequena. Eu tenho a pequena, 1.000 e pouco, mas por que você acha que é 4, é caro? Eu não tenho condições de pagar. Você não está comprando uma Cuba. Presta atenção que eu vou falar para você. Você está comprando um micronegócio para você pôr dentro da sua empresa. Você sabe por quê? Porque se você olhar como custo isso, você está vendo errado. Você está vendo toda essa estrutura aqui? A gente tem que estar ligado. Para você chegar a melhorar a sua empresa, você tem que entender isso. Então, você vai comprar a Cuba. Você não vai comprar a Cuba. Você vai montar um micronegócio. Por que, Marcelo, montar um micronegócio? Quanto que custa para você mandar um coletor de emissão na retificadora para limpar? Mas ele me cobra lá 110, 120 reais, eu cobro do cliente 200 reais, 180. Esse 110 você pode fazer na Cuba. Vai trazer para dentro da oficina. Você vai vender o serviço da Cuba e mais o produto químico. Então, você continua cobrando o mesmo valor do seu cliente, porém, você está ganhando. Então, é isso que o Carlos traz, né? Leva essa ideia para mim. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande. O nível empresarial dos donos de oficina, auto center, é baixo. Vamos até aproveitar aqui, quer ver um outro gancho interessante, né? Nessa questão de ser oficina rica em vendas e aproveitar todas as oportunidades e todos os detalhes, né? Aproveitar a experiência do Francisco aqui em marketing. Eu lembro de algumas das conversas dos bastidores até chegar no nome Neomax, né? Eu acho que é uma história legal também, né? Bacana. Porque a empresa do Marcelo se chamava Nova Era, né? E aí teve esse estudo de marca, aí o Francisco vai falar mais detalhes, né? Mas olha que como tudo isso se casou, né? O nome escolhido Neomax com toda essa estrutura, mas aí conta um pouquinho como que foi essa construção aí para nós, Francisco, que é interessante também. E eu acho que isso faz parte de uma oficina rica em vendas Para também. entender, né? Até para entender. Né? Tanto da questão do conceito de oficina rica em vendas, como do próprio conceito tudo é vendas. Hoje mesmo, aqui no evento, estava conversando com um rapaz que ele se preocupa, me procurou porque sabe que eu crio marca e queria criar uma marca para ele, porque ele falou assim, eu preciso me preocupar com a minha marca, porque é assim que eu vejo que as empresas se posicionam no mercado. Eu falei, você está coberto de razão.
tudo é vendas. Então você vê uma coisa que muitas vezes o pessoal não leva muito a sério, né? Vai dar o nome na oficina, então coloca lá sobrenome, 2 irmãos, nome não de sei um o quê, coloca nomes que você percebe que não houve um empenho em pensar no nome como uma marca, mas tudo é vendas. Sim. Então, quando eu tenho um nome, pode ser você bombista, pode ser uma oficina mecânica, pode ser uma revenda de peça. Quando eu começo a pensar desde o nome da oficina e da marca, eu estou criando diferenciação, eu estou criando identificação, tanto com o público que eu quero atingir, quanto com a minha própria empresa, transmitindo valor. E foi isso que aconteceu quando eu conheci o projeto desse centro, né, automotivo aqui do diesel, esse centro diesel, né, do Marcelo, que naquele momento o nome era Nova Era Diesel Center. Não era isso? Nova Era? Centro Automotivo Nova Era. Centro Automotivo Nova Era. E quando eu vi o projeto ainda 3D mesmo, apenas o projeto, antes disso aqui estar pronto, eu olhei, falei assim, Marcelo, o que você está investindo nessa estrutura? Primeiro que está dentro desse princípio, ele está transformando um centro automotivo, que é uma oficina, em um negócio muito mais lucrativo, porque ele está oferecendo muitos outros serviços e atributos para o cara que está aqui. Então você vai vir aqui, nesse centro automotivo, você vai ter uma cafeteria, você tem até uma loja de moda feminina para a esposa do cara que trouxe a caminhonete aqui. Quem é que pensa nisso? É um cara que está vendo tudo, o portal de venda. E quando eu olhei o projeto, eu falei, mas peraí, Nova Era não é compatível com esse nível de investimento, de empreendimento. Mas por quê? Bom, primeiro, Nova Era é um nome muito comum a vários segmentos. Se você der uma passeada por aí, ou mesmo no Google, digitar Nova Era, você vai ver farmácia Nova Era, padaria Nova Era, dentista Nova Era, oficina Nova Era. Todo lugar, quando a gente está viajando. Nova Era. Depois, o Chico falou isso, eu não prestava muita atenção, né? Aí todo lugar, esses dias eu fui viajar para o Mato Grosso, todo lugar que eu passava eu via Nova Era. Nova Era. É o Ferro Velho Nova Era. não sei o que Nova Era, Borracharia Nova Era. Borracharia Nova Era. Cara, puta, cara. Isso aí é que nem quando o cara compra um carro, tu quase não vê o carro. Tu comprou o carro, parece que tu Pronto, não vê o você carro. Você começa a ver de monte de rua. É. Eu falei, olha, nós precisamos criar uma nova marca que cresça na mesma dimensão do empreendimento. A marca acompanha o projeto que você criou desse centro automotivo. Pra mim tem uma história, né? Tem uma Claro. história. E aí, de onde veio o Neomax? Primeiro, eu não queria abolir totalmente a história Do nome. que já vinha existindo há 15 anos. Né? Ou mais, Não, 20 20 e poucos poucos anos, 25 anos. Então, o Neo é novo ou nova. Né? Então, do Nova Era, eu extraí o Nova, mas eu passei para o termo latim, Neo, tem o mesmo significado e todo mundo sabe que Neo é novo. Né? E só que no lugar do Era, eu coloquei um termo superlativo, Max, representando tudo isso, um lugar que tem maximizado em tudo, máxima qualidade, máximo atendimento, né, máxima variedade de produtos. Então, o Max é um superlativo que juntou com o Neo para trazer essa história da Nova Era no BOR, né, fazendo uma continuidade, mas criando um nome mais compatível, Neomax, Premium Diesel Center, que é o que é local, né? E em cima disso nós criamos um novo design, eu criei um novo design para a marca, nós lançamos aí, graças a Deus. Deu Casou. muito certo. Você passa aqui na frente, a hora que você vê a fachada com aquele Neomax lá em cima, aí você entende, porque você lembra como era? Além de o nome ser muito comum, o símbolo era um brasão com 2 pivô dentro. Não, 2 chaves, né? Acho que é duas chaves. Duas chaves. Em cruz, 4x4 ao contrário. Tudo mais comum possível, né? Então, simprão, vamos falar assim, bem simprão, né? e deu muito certo, casou de uma forma extraordinária. Legal. O Neomax pegou bastante e a gente focou. Eu nichei o mercado, falei, eu vou pro diesel e eu, não me arrependo. É agora mesmo, né, no evento que estava tendo agora há pouco aí. Falei, Marcelo, mas você não acha que você está criando concorrente? Não, cara, por que concorrente? Vamos lá. Então tá bom, eu não vou falar, não vou ajudar. Então, você acha que eu consigo atender todas as caminhonetes, todos os SUV que tem aqui em Maringá? Então, eu não consigo. Impossível.
É impossível. É. Então tem que ajudar. Tem muita gente, o sol brilha para todos. Perfeito. Vamos citar o próprio exemplo aqui do caso do Carlos Fortes, né? Nós fomos numa palestra dele lá em Campinas. De lá fizemos um convite para em Ribeirão, que o Marcelo foi, Conheci o Carlos lá. conheceu lá, É. trouxe para cá. O que a gente está agregando, tanto para Devoc como para Neomax? Conhecimento, visibilidade, troca de parcerias, né? Tudo isso tem a ver com Oficina Rica em Vendas, É né, verdade. cara? Esse network, ele é fundamental, né? E quando o mecânico tem essa cabeça que o Marcelo tem de ajudar, ele começa a ver o mecânico, o concorrente, como um parceiro. E quando ele começa a ver como parceiro, ele começa a respeitar mais, porque é o cara que não vai queimar valor, é o cara que não vai queimar ele. Se o cliente chegar com o orçamento dele lá, ele, não, esse aí que é parceiro, faz lá com ele. Então tem toda essa sinergia que acaba se criando no mercado, né? Por isso que é importante Ó, sabe ter uma coisa? pessoas que puxam essa frente, igual tu tá puxando, igual o senhor que estava aqui à tarde puxando também, porque tu sobe a régua do setor. Quando tu não tem essa união, tu baixa a régua. Aí tu queima preço, tu fala mal, e aí quando vê, o nicho ele fica totalmente queimado. O que acontece? Eu não tenho mais problema de orçamento. Né? Orçamento. Então, antigamente, eu tinha muito, o cara vinha com orçamento pronto para negociar preço. Cara, depois que eu comecei a implantar algumas regras diferentes, processo da minha oficina, o cliente mudou. Eu achei Sim. bacana. O cliente, ele fala assim, ó, você dá um desconto e tal, mas ele não fica aquele... Ele pega uma folha de sulfite, coloca 10 nomes, coloca o nome das peças e vai ticando a mais barata. Né? Eu não tenho mais esse problema. Ó, Porque o nicho de mercado que eu cheguei, o cliente quer o negócio, ele quer bem feito. Garantia, qualidade. sim, É sim. isso. Como o propósito do Papo Devoc é trazer conhecimento para o setor diesel, é fortalecer, né, toda a cadeia do mercado diesel, mas principalmente ajudar o bombista, o mecânico. Eu quero te ajudar, você que está assistindo aqui o Papo Devoc, a entender algumas coisas muito importantes que a gente está abordando aqui. O primeiro, essa ideia de que você, que é dono de uma oficina, você pode sair dessa história clássica do cara que está ali, debruçado sobre o carro, dentro do chão da oficina ali, lutando para entregar mais um carro, para liberar a oficina para outro carro entrar, sair dessa posição para realmente olhar para a sua oficina, seja você bombista ou dono de uma oficina mecânica maior, que tudo que você fizer, desde você repensar a marca da tua oficina, desde você mudar o layout interno da sua oficina, repaginar ali, dar uma organizada, comprar equipamentos novos, tudo isso, tudo é venda. É isso que eu quero deixar muito claro para você. No mercado, tudo que você faz, eu já ensinei isso aqui em outras vezes, marketing é tudo que você faz para promover o seu negócio. Se você não tem uma maquininha de café na sua oficina e você põe uma máquina de café, isso é marketing. Se a sua oficina mecânica era bagunçada, era toda suja, e você dá uma limpada, pinta, organiza, isso é marketing. Se você não tinha uma menina lá para fazer atendimento, você põe uma menina para fazer atendimento para que a sua oficina seja mais aceitável para o público feminino, isso é marketing. Tudo resulta em venda. Sim. Tudo é Ô, venda. ô, Carlos, o marketing da Devoc agora. Não compre nenhuma máquina sem antes falar com a Devoc. Por exemplo, venha na Neomax, teste a máquina, depois você vai fazer o investimento. Não, aliás, Cara, quem for da região aqui precisa vir aqui, porque eu fiquei impressionado com o laboratório daqui. Sim. A estrutura, a quantidade de máquina para tá teste aqui. à disposição de todos os clientes do Impressionante. Brasil inteiro. Impressionante. Eu quero Agora- reforçar o que o Fortes falou. Quando você chega aqui, você se impressiona. Agora eu gostaria de ir para mais um exemplo prático, né? Ô Carlos, esse ano você tem noção quantas palestras você fez em 2025? A gente vai fechar 110, se eu não me engano. É.
Cita para nós aqui algum exemplo da prática de empresas que você fez a palestra e depois vieram falar com você, Carlos, eu apliquei isso e aconteceu isso na minha oficina. Eu tenho um casal lá no Acre, que o Acre eu vou uma vez por ano, eu atendo um projeto do Sebrae lá, e a gente faz um trabalho com 20 oficinas por ano. E o ano passado a gente atendeu 20 oficinas lá e tem um casal que eles entenderam esse processo do checklist. E aí o que ela fez? A Glenda e o Pablo, eles assistiram a aula, tudo, ensinei, mostrei e tal, chegaram na oficina, reuniram os 3 mecânicos mais o Pablo, que é o dono, também é mecânico, falaram sobre o checklist, imprimiram as fichas, fizeram os testes lá e começaram a implantar como regra fazer checklist 100% de todos os carros que entram lá. Passado um mês, eu tinha a reunião online com eles, e aí na reunião eu disse, e aí, Glenda, como é que tá o checklist? Fortes do céu, deixa eu te falar. Ela estava emocionada. O que houve? Fortes, aquele dia nós fizemos a aula contigo, no outro dia fizemos reunião com o nosso time, treinamos e começamos a implantar. Semana passada, um cliente veio do interior do estado para a capital resolver uns problemas, deixou a Fiat Toro dele para trocar o óleo, a gente fez o checklist, ele estava com problema na suspensão e outros problemas lá. Passamos o orçamento. De 2.200 subiu para R$ 9.400. E não precisou inventar, Não né? precisou inventar. No mesmo dia, um outro veículo, um orçamento de R$ 1.200, fizeram o checklist, identificaram o problema, subiu para R$ 5.600 e o cliente autorizou. Olha aí. Essa oficina, Lau, domingo até ele fez uma publicação que ele botou uma porta eletrônica igual a tua aqui. Eles estão num processo de evolução tão grande que agora ele comprou o terreno do lado, está ampliando. O Pablo até mandou, irmão, a coisa aqui tá demais, assim. Eu disse, que bênção, cara, eu tenho acompanhado vocês. Porque ele e a esposa entenderam que esses processos que a gente trabalha na consultoria realmente faz com que eles consigam chegar num nível financeiro e de prosperidade muito grande. Então, esse é um dos casos, fora centenas que a gente recebe feedbacks assim do Brasil todo. Você mencionou um caso também que eu achei interessante, eu gostaria que você pudesse falar no Papo de Evoque, do que trabalha com câmbio automático, que também faz o checklist, embora ele não trabalha com outros tipos de serviço, mas o checklist ajuda ele a prestar um bom serviço também para o cliente, né? Eu achei interessante, eu gostaria que você falasse para nós. O Mamute Câmbios Automáticos. Esse cara, ele já trabalha há mais de 20 anos com câmbio, só que ele era funcionário. E há 5 anos ele abriu a oficina dele. Então ele vendeu carro, reserva, tudo e abriu. Em 5 anos ele conseguiu comprar o prédio próprio dele. Então ele sai de uma estrutura de 800 e poucos metros quadrados para uma estrutura de 3.700 metros quadrados. Hoje ele tem 20 Elevacar. Só que ele é um cara assim muito regrado nas ações. E ele é um cara que ele tem a visão que o Francisco, que o Marcelo tem de fazer uma oficina realmente no padrão top. E o que ele faz lá? Todos os orçamentos que eles vão fazer para cliente, eles fazem um vídeo explicando o que está acontecendo no carro do cliente. E esse vídeo ele manda. Além do vídeo, ele faz o checklist. Só que a oficina dele, ela é tão referência, ele virou tão referência em câmbios automáticos, que no checklist que ele passa, até eu mostro, aparece um vídeo de um exemplo do vídeo que ele fez lá. O cara chegou lá dizendo que o câmbio estava dando umas trancadas e tal, né? Ele fez o checklist e mostrou para o cliente que era o braço axial e os coxins estourados. Era rolamento. Conferiram o óleo, estava com problema no óleo também. E, enfim, ele achou vários problemas que o carro tinha e ele disse assim, olha, e antes de nós mexer no câmbio, primeiro arruma isso, que acredito que arrumando isso para a trancada que está dando e o teu carro não precisa fazer o câmbio. Uau, transparência. Transparência. Então, o que acontece? Esse cara, ele não é o mais barato da região. Ele tem como padrão fazer os vídeos, ele já treinou o time dele. E hoje, Francisco, para te fazer um câmbio lá é 15 dias a lista de espera. Olha aí. Meu Deus. Tá vendo? Então, quer dizer, é um cara que a oficina dele é uma oficina rica em vendas. Ele virou referência. Agora você viu o que ele acabou de falar? A oficina dele não é a mais barata. Não. O cliente bom, ele está preocupado, ele não está muito preocupado, claro, com o preço também, é um ponto, mas não é o ponto-chave. Que ele consegue agregar valor, né, Marcelo? É que o cliente, eu penso assim como cliente agora, não com...
Eu penso assim, ó, eu vou levar meu carro num lugar que o cara tem responsabilidade, ele é honesto, é profissional do que faz. Não, eu vou levar o carro lá. Porque é a minha família que está ali dentro. Cara. Quer Ô, ver uma Marcelo, coisa? uma conversa que nós tivemos também, eu lembro de você ter mencionado que a mudança sua, né, aqui para a Neomax, quando você inaugurou, o percentual de crescimento em cliente e de qualificação de cliente que você está recebendo aqui, né? Eu lembro de você ter falado para mim sobre isso também. Mudou muito. Mudou o tipo do cliente. Até foi bastante a conversa, o entrosamento com os líderes, no caso eu, o pessoal da frente, o líder da oficina. Conversamos bastante no começo, porque até a abordagem mudou. Porque quando você vai conversar com um cliente, que eu falo com o cliente não fiel, que ele quer estar atrás de preço, é de uma forma. Quando você atende um cliente que ele está visando qualidade, produto de excelência, é outra conversa. Então é aquele cara que ele investe no carro, ele não quer, ele não quer ser enganado, ele não quer que coloque produto no carro dele que não seja de qualidade. Então esse cliente é que são os clientes bons. Os clientes que ele paga, ele pede um plano de pagamento melhor, passa o cartão. Não tem aquele... mas isso aqui tem... Inclusive, nós descemos lá embaixo, eu e o Francisco, né? Tem uma RAM lá que foi feita o câmbio, o cara gastou 35 mil no câmbio, mas ele reforçou lá porque ele puxa... Tem uma caminhonete... Do eixo, né? 90 mil. 90, né? Ele gastou, aquele cliente é um 90, cliente de 90 mil. 90 mil, ele gastou exato. 64 mil reais no câmbio. Só que foi reforçado, né? Aí a gente fez Não foi apenas consertado, foi alterar a estrutura ali. Foi alterada a estrutura, então o cara gastou 90 mil reais naquela RAM. É um outro padrão. Aquela RAM tá com 30 mil quilômetros rodados, ele é 2023, 24, um carro novo. Só que o cara... Ela carrega... Tem pessoas... tem trailer, fazendeiro. Exato. Então, uma coisa que eu... Desculpa te interromper, Marcelo. Uma coisa que eu vejo assim, ó, é que o mecânico, ele não sabe vender. Exato. Quer ver uma coisa que os caras reclamam? Fortes, o cliente reclama que eu cobro 100 reais para passar o scanner. Sabe por que ele reclama? Porque é culpa tua. O que muito mecânico fez? Não, passar rapidinho o scanner. Pega o scanner, vai lá, espeta, passa, e aí quer cobrar 100 reais. O cliente, ele faz a relação tempo versus valor. Pô, não deu nem 5 minutos, vai me cobrar 100 reais. Ele calcula o salário dele, né? Só que o cliente não sabe o custo que é um scanner, não sabe quanto é que é para atualizar, não sabe nada. Mas quem que é o errado nessa história? O mecânico. Se eu fosse o mecânico, eu jamais passaria scanner na frente do cliente. Tem que levar esse carro lá. Você, olha, você vai deixar seu carro aqui, nós vamos escanear todo ele. Quando tu fala assim, o cara vai dizer, nossa, vamos passar numa máquina. Cara, não interessa o que o cliente vai pensar. Interessa é tu entregar o diagnóstico certo no final. E deixa o carro parado pelo menos meio-dia. Isso aí pode dar problema, tá? Porque eu chamo, quando eu vou dar treinamento, eu chamo isso aí de um mecânico herói, né? O herói chegou. O herói passa o scanner lá e deu lá, mas é só isso aqui, ó. Quanto que é? 100. Tá bom, paga. Aí ele sai. Aí o cara fica no meio da estrada. Aí o que o cliente pensa? O cliente fala, aquele mecânico filha da mãe. Aí vai lá na oficina do cara que é empreendedor, é um cara sério, ele vai falar que o Carlos acabou de falar. Eu preciso fazer um diagnóstico aprofundado do seu carro, porque eu posso colocar o scanner aqui, dar um determinado item, eu posso trocar para você e você perder esse dinheiro. Tem que avaliar melhor. Então eu vou fazer uma avaliação melhor para depois te passar um pré-diagnóstico e você autorizando, aí sim eu vou fazer o orçamento. Você viu como o papo é diferente? Tem coisa que não pode ser rápido, né? Não. Eu quero dar mais uma dica de ouro aqui, ó. Guarde isso aí, você que é profissional, que tem a sua oficina. Não basta ser bom. Tem que parecer ser bom. Sim. Tudo que você vai comprar, meu amigo, você que está nos assistindo, tudo que você vai comprar, você primeiro mede o valor pelo que você vê. Você vai no mercado. O produto mais barato, ele tem uma embalagem mais barata. O produto melhor, ele tem uma embalagem melhor. Não é só o que está dentro. Você nunca vai comprar um produto que é melhor na qualidade, uma embalagem inferior, que vai estar numa embalagem inferior. A embalagem já traduz o que está dentro. Você sabe o que aconteceu comigo hoje? Tudo é assim, roupa é assim, é loja assim, eletrônica é aconteceu assim. isso. A sua oficina também. Acabou o café.
Acabou o café meu, é de grão, a maquininha moe o café na hora. Sim. Acabou meu café, o que eu compro não entregou. Eu falei, caramba, eu tenho que comprar. Aí do lado eu tenho uma menina que vende café gourmet. Vou comprar um pacotinho ali, né? Aí deve ser uns 50, 70. Fui lá comprar o café a R$ 126, o café gourmet. Caramba, quase 150 pau, um quilo de café. Então, beleza. Não, vou pegar, né? Para não ficar sem café, né? Vamos comprar o café aí, vamos colocar o café até chegar o outro ali. O outro é 50, né? Aí chegou o café, não achou. O cara que eu compro café é artesanal. Ele que colhe o café, tritura, faz tudo certo. Bem artesanal. É um café mais barato, um café bom. Aí eu, compra o outro aí, porque até esse aqui é muito caro para deixar aí. Tá, fui comprar o café. Pagou acho que R$ 60 no quilo de café. Um sacão assim, enrolado num jornal, café. Aí eu falei, puta que pariu, velho. Esse saco aqui tava cheirando, um cheiro esquisito o café, cara. Aí eu falei, puta, velho, eu não vou tomar esse café aí, não. Tá vendo? Você tá vendo? Você não ia tomar o jornal, né? Não. Mas Mas aí o que acontece? No subconsciente eu já fiquei imaginando, puta, aí você pega o café de R$ 120, a embalagem pesada, de alumínio por dentro, no vácuo. outra pegada, não. Não, na hora que você abre o pacote do café, aquele cheiro de café delicioso. Aí o outro num saco de plástico, desse sacolinha mesmo, enrolado num jornal. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Mas Então, olha, sabe o que é mais interessante no empresário brasileiro? Ele compra desse jeito. Ele compra escolhendo o melhor, ele sabe que a roupa melhor ela tem uma embalagem diferente, ela tem um tecido diferente, ele sabe que o café melhor já começa com uma embalagem melhor. Você chega no mercado, você olha, você sabe o que é melhor pela embalagem. Mas na hora dele fazer com o próprio negócio, ele não aplica aquilo que ele mesmo consome. Né? Então, é muito interessante isso, porque a gente sempre tem uma história para contar. Essa semana aconteceu com a minha esposa. Deu um problema no carro, o carro perdeu a potência, parecia uma carroça, se pisava, não andava, um carro relativamente novo, não é zero, mas é relativamente novo. E nós já tínhamos parado ele umas 2 vezes em outras oficinas, até que 2 pessoas diferentes indicaram a mesma oficina para nós. Bom, nós fomos. Quando o cara passou o orçamento, era quase o dobro das outras 2 vezes que a gente tinha deixado. O que eu fiz? Você acha que eu ia ficar discutindo com o cara? Falei, meu irmão, 2 pessoas indicaram você como sendo um cara de confiança para resolver esse problema. Faça o serviço. Bom, o carro saiu de lá diferente, já faz mais de uma semana, tá com meu filho lá, porque eu tô esses dias falando, como é que tá o carro? Pai, o carro tá sensacional. Ou seja, as pessoas mesmo, tá todo mundo, o Brasil não tá tendo um momento bom. Não tá sobrando. Ninguém tá rasgando dinheiro, mas ninguém mais aguenta gastar errado. Sim. Pode ser metade do valor, mas se eu tiver que fazer 2, 3 vezes, ou então não resolver o problema, ficou caro. Claro, exato. Então, o cara vai parcelar, o cara vai dar um jeito, mas ele vai pagar porque ele precisa que o problema seja resolvido. E o trunfo da oficina mecânica é isso, você está resolvendo um problema do seu consumidor. E as pessoas estão dispostas a pagar por isso. É um exemplo rodado para o próprio equipamento Devoc. Né? Hoje a gente tem um equipamento aí no mercado muito mais barato que o Devoc. Mas se você põe para testar, eficiência. Eu tenho equipamento na Devoc ali que há quase 2 anos rodando sem ter uma manutenção. Eu acredito assim, né? Embora nós mencionamos o tempo de vida da Devoc, mas o que a Devoc está fazendo em 3 anos e como ela está investindo em qualidade, em pessoas profissionais do lado, né? Tá muito na frente disso, né? E os frutos estão vendo. Desenvolvimento, a Devoc tem um laboratório próprio ali em Ribeirão Preto, né, Lau? Exatamente. Então tudo isso faz a diferença. Mas enfim, estamos aí na reta final de 2025 e a grande pergunta de milhões é: Carlos Fortes, o que esperar de 2026? Quais são os planejamentos? Continua esse tour Brasil com o mesmo tema? O que podemos esperar aí de novidade, abrangência de palestras? Fala para nós aí. A gente já está com uma agenda bem densa assim, para o próximo ano. A Tour Brasil Oficina Rick Vendas, ela continua. A gente vai abranger mais estados, e principalmente o Nordeste, agora está tendo muita solicitação daquela região também, né? Então serão 24 eventos que a gente vai estar disseminando esse conteúdo aí, né?
E tudo isso é possível, lá, porque nós temos empresas que patrocinam para que viabilize tudo isso, porque o custo é caro, Sim. as estruturas são caras, e normalmente, Lau, a maioria dos participantes, eles vêm com ingresso cortesia. O nosso foco não é ganhar dinheiro com ingresso, o nosso foco é proporcionar com que ele venha no Exato. evento. Então, quem custeia todo esse ecossistema que nós temos aí são as fábricas. E a gente vê assim, Lau, que infelizmente o Brasil está entrando numa crise sem precedentes. Para o próximo ano, eu entendo que vai permanecer no mercado quem tem gestão, quem tem controle. Perfeito. Porque vai ter um ano assim muito difícil. Porém, para quem tem métodos e processos de gestão rodando, Esses vão prosseguir. ele vai conseguir passar, vai conseguir, né, manter o negócio, enfim. Agora, aquela oficina, aquele dono, que ele não tem processos de gestão, que ele não separa o dinheiro pessoal dele do dinheiro da empresa, que ele não tem controle sobre a sua empresa como um todo, esse cara, infelizmente, ele vai estar fadado ao insucesso e até quebrar o negócio dele. Então, o ano que vem vai ser um ano que vai ser colocado à prova muitos empreendedores. E aí, o caminho é esse que o Marcelo está fazendo, esse que a Devox está fazendo, que é proporcionar essa questão de conhecimento, qualificação e gestão para as oficinas. Né? É isso aí. Inclusive, nós estamos para lançar agora, em 2026, a Universidade Devoc. Olha aí. E a gente quer compilar todo esse material que a Devoc tem gerado de conhecimento, de formação e treinamento, em uma plataforma que os bombistas, os mecânicos possam ali acessar. Ó, quero aprender sobre bomba CP4, XPTO, não sei do que, tá lá, clicou, aprendeu. Bacana. Né? A gente tem vários conteúdos lá e a gente está compilando tudo isso para que a gente contribua para isso mesmo, né? Para preparar o mercado para o crescimento. A gente fez um piloto, nós lançamos a Universidade em Vendas de Peças, que é uma universidade para qualificar vendedores de distribuidoras, que também está muito carente, né, essa questão da mão de obra. E nós fizemos um teste na Universidade em Vendas de Serviços, né? E aí a gente liberou acesso para algumas empresas utilizarem para nos dar o feedback, que foi, assim, fantástico. Então, para o próximo ano, a gente está lançando as duas universidades num formato estilo Netflix, onde as empresas terão acesso às aulas assistidas, percentual de aula por funcionário, por equipe, né? E ela vai ter muito conteúdo denso lá de vendas e também dos nossos parceiros. Então, nós estimamos aí em ter na plataforma para os vendedores de distribuidoras aí uma média de 1.000 a 5.000 vendedores em aula. E para mecânicos de 10 a 50 mil mecânicos em aula, né? Porque a gente tem muita parceria comercial com distribuidores e fábricas e todo mundo vai poder disponibilizar o acesso para o seu cliente lá na ponta, né? Porque eu entendo que a saída é a qualificação. Exato. Exatamente. A saída é a qualificação. Ou seja, considerações finais aí. Marcelo, o que podemos esperar também da Neomax para o 2026? Esse mega estúdio turbinado aqui. Vamos ter muita palestra boa aqui, né? Vai ter muita palestra boa e vai ter nós vamos ter como ser um Discovery Turbo brasileiro. Olha aí, só, então a hein? gente Caramba, vai fazer hein? um Big Brother de oficina, então a gente vai ter atendimento. Que legal. Atendimento na nossa oficina para a galera, todo mundo ver, para todo mundo ver. Desde o atendimento, as discussão lá, porque a gente tem, não adianta, que não é perfeito, né? Discussão Tem uns com o mecânico. fight ali. O que está acontecendo, não vai fazer isso, não vai dar certo, vai dar errado, e não vai ficar legal. Se precisar de um apresentador, eu venho apresentar, viu, Marcelo? Te então ajuda aí. A gente Boa. vai transmitir isso. Vamos fazer uns episódios lá dentro do laboratório lá, hein, Marcelo? A Vai gente ser legal, vai hein? ter a parte do injetor, da bomba. Então, do começo ao fim, como que isso começa, como isso fica no meio, como que isso termina. Isso para até a galera ver como que funciona, né? A Neomax é bem bacana que a gente vai desenvolver. Agora para janeiro vai começar o primeiro episódio já. A gente vai começar com um projeto de um Amarok que a gente acabou de adquirir, o Amarok Gabine Simples, transformando ela num motor V6, desde a compra, a desmontagem, a pintura, a montagem de motor, a tudo.
Que legal. Ou seja, muito bom. 2026 vai Tem ser muita sucesso, coisa hein? vai ter a Neo X, que a Neo X vai ser mais ou menos como uma faculdade, vamos dizer, que vai ter Olha aí, desde de software de gestão, vai ter ferramenta de como administrar uma empresa, né? Vai ter muita coisa boa, parcerias de compra de ferramenta, inclusive a Devoc vai ser nossa parceira, né? Quem quiser aí adquirir um ferramental Devoc, claro, vai estar com a gente. Com certeza, 2026 tem muita coisa boa para acontecer. Ou seja, pessoal, aguardem que 2026 aí, ó, vai estar Promete, todo hein? mundo voando. E para quem quer dar esse up na oficina, tá entendendo um pouquinho do que o Forte está tratando aqui, a gente está conversando, a Devoc tem tudo o que você precisa para montar um laboratório, para montar uma oficina completa. Não somente as peças, mas as bancadas de teste, as mesas ali de trabalho, as ferramentas, não é, Lau? Exatamente. Pessoal, muito obrigado. Olha, hoje todo mundo aqui fez hora extra, né? Foi bom aí, aproveitamos aí o máximo da visita do Carlos Fortes. Obrigado, Carlos, pela presença, sempre tratando aí a gente com bastante carinho, bastante atenção. Esperamos 2026, tanto o Carlos Fortes, Devoc e Neumax estarem juntos, né? Bora, Junto, bora. Bora com a linha Muito obrigado. Proline, Devoc, Olha aí, ó. Proline. Bora e vamos lá. E- 2026, muito prosperidade para nós, para todo mundo que está assistindo, muita saúde, É isso aí. muita gratidão. E a gente está aqui, né, e está podendo passar esse conhecimento, né? Sim. Pouco que a gente sabe para todo mundo aí. Muito bom. Bacana. Lau, obrigado pelo convite, né? Francisco, obrigado. E realmente aí, vamos fazer votos aí que a gente consiga andar, espalhar esse Brasil fora aí, né? Que a gente já tem se encontrado em vários lugares É verdade, aí do contando país, Recife, né? E agora vamos fechar essa Sinergia tá parceria boa, aí né? e espraiar cada vez mais. E a semana que vem eu vou estar lá com o Carlos Fortes. Olha aí, ó. Aí, ó. Vamos treinar mais um palestrante no Brasil aí. E Marcelo, obrigado pela acolhida também, obrigado pelo evento, por tudo que tu proporcionou pra gente, foi muito bom. É pena que a nossa vida de palestrante, ela é muito corrida, né? É. A gente quase não tem tempo, assim, eu queria poder ficar amanhã, o dia todo aqui, recebi um monte de convite para visitar a oficina, Olha aí. mas não tem como, né? A gente é um compromisso em cima do outro, então... Mas, É isso sempre aí. que dá, a gente vai aproveitar os tempos juntos. Também aí, quero né? agradecer lá, obrigado mais uma vez, né, por fazer parte do time aqui. Obrigado, Marcelo, por nos acolher aqui também no seu estúdio. Obrigado mais uma vez, Fortes, por compartilhar conosco esse conhecimento tão precioso. Obrigado a todos. E a No ano você que também que está vem, acompanhando a gente aí. Espero vocês no Papo de Mecânico, lá no meu Vamos lá. estúdio. Opa, também, né? iremos lá. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, até mais, até o próximo Papo Devoc. Tchau, tchau a todos. Deus Tchau, abençoe. Tchau, tchau. Até mais.